Existe uma ordem tão simples, tão direta, que quando você a pronuncia pela primeira vez, pode até duvidar que algo tão básico tenha poder real. Mas Florence Scovel Shinn descobriu, através de anos de estudo e experiência, que as verdades mais profundas do universo sempre foram simples. Foram os homens que as complicaram. Foram as instituições que criaram camadas e camadas de rituais, dogmas e intermediários para manter as pessoas dependentes. Mas a verdade nua e crua é esta: o universo responde à clareza. E nada é mais claro do que uma ordem simples, pronunciada com autoridade absoluta. Você já percebeu que a vida moderna te ensinou a complexificar tudo? Te disseram que para ter dinheiro você precisa de estratégias elaboradas, planilhas complexas, anos de estudo, networking, sorte e sacrifício. Te convenceram de que a abundância é algo difícil, distante, reservado para poucos escolhidos. E enquanto você acreditou nisso, sua vida financeira refletiu exatamente essa crença. Mas e se eu te dissesse que existe uma ordem composta por apenas algumas palavras que pode reprogramar todo o seu campo energético e abrir as comportas da abundância em sua vida? Você acreditaria? Ou acharia simples demais para ser verdade? Florence enfrentava exatamente essa resistência com seus alunos. Quando ela revelava a ordem que vou compartilhar com você hoje, muitos riam. Outros ficavam irritados. Pensavam: passei anos buscando respostas e a solução é isso? Tão simples? Mas aqueles que tiveram humildade suficiente para testar, para aplicar sem julgamento, viram suas vidas mudarem em questão de dias. Porque a simplicidade não é sinal de fraqueza. Simplicidade é a assinatura do divino. Pense nas leis mais poderosas do universo: a gravidade, a fotossíntese, o ciclo da água. Todas simples, todas imbatíveis. A ordem que Florence ensinou aos seus alunos mais próximos era tão direta que cabia em uma única frase. Uma frase que não pede, que não suplica, que não explica, apenas ordena. E a ordem é esta: eu recebo agora. 3 palavras, apenas 3. Mas nessas 3 palavras está contido todo o poder de transformação financeira que você precisa. Porque quando você diz, eu recebo agora, você está fazendo 3 declarações simultâneas. Primeiro, você está afirmando sua identidade como receptor, não como mendigo. Segundo, você está trazendo a abundância para o presente, não para um futuro incerto. E terceiro, você está ordenando, não pedindo permissão. Mas deixa eu te explicar por que essa simplicidade é tão poderosa. O subconsciente não processa frases longas e complicadas. Ele responde a comandos diretos. Quando você repete afirmações enormes, cheias de justificativas e condições, seu subconsciente se confunde. Ele não sabe o que fazer com tanta informação. Mas quando você dispara um comando claro e conciso, como eu recebo agora, é como apertar um botão. O comando é instantâneo, e o subconsciente, que controla 90% da sua realidade, simplesmente obedece. Florence descobriu esse princípio observando crianças. Ela percebeu que crianças pequenas não fazem orações longas. Elas não explicam por que merecem. Elas simplesmente pedem, ou melhor, ordenam. Eu quero água. Eu quero colo. Eu quero brincar. E na maioria das vezes, elas conseguem. Por quê? Porque falam sem dúvida, sem justificativa, sem culpa. Elas assumem que têm o direito de receber. E o universo, que responde à fé pura, entrega. Mas o que acontece quando crescemos? Começamos a duvidar. Começamos a nos sentir indignos. Começamos a complicar. E aí, perdemos o poder da ordem simples. Agora, antes de te ensinar como usar essa ordem de forma prática, preciso que você entenda uma coisa fundamental. Simplicidade não significa falta de profundidade. Quando você diz, eu recebo agora, você não está apenas repetindo palavras, você está ativando um campo energético.
Você está enviando uma frequência ao universo, e essa frequência precisa estar alinhada com o que você está dizendo. Ou seja, você não pode pronunciar "eu recebo agora" com a voz, enquanto o seu coração está gritando "eu não mereço", porque o universo não ouve suas palavras, ele sente a sua vibração. E se suas palavras dizem uma coisa, mas a sua energia diz outra, nada acontece. Por isso, Florence criou um processo de preparação. Antes de usar a ordem, você precisa limpar o terreno. E limpar o terreno significa identificar e dissolver todas as crenças que contradizem "eu recebo agora". Sente-se em um lugar tranquilo, feche os olhos, respire fundo 3 vezes e então pergunte a si mesmo: o que dentro de mim ainda acredita que não posso receber? Deixe as respostas virem, não force, não julgue, apenas observe. Talvez você ouça "eu não mereci ainda", ou "eu não trabalhei duro o suficiente", ou "pessoas como eu não têm sorte". Cada crença que surgir, anote em um papel. Depois de listar todas, Florence ensinava um ritual de dissolução. Você olha para cada crença e diz em voz alta: "Isso é uma mentira que aceitei como verdade. Eu a libero agora". E então, rasga o papel e joga fora. Esse ato simbólico é incrivelmente poderoso, porque você está dizendo ao seu subconsciente: eu não sou mais essa pessoa, eu sou alguém que recebe. E quando você elimina as crenças contrárias, a ordem "eu recebo agora" encontra solo fértil para germinar. Agora sim você está pronto para usar a ordem. E aqui está o método que Florence ensinava. Todos os dias ao acordar, antes de pegar o celular, antes de falar com qualquer pessoa, antes de entrar no piloto automático da rotina, você fica em pé, coloca a mão no coração e pronuncia em voz alta com convicção: "Eu recebo agora". Repete 3 vezes. Na primeira repetição, você está acordando sua consciência. Na segunda, você está gravando no subconsciente. Na terceira, você está enviando a ordem ao universo. E então você agradece. Você diz obrigado por tudo que já está vindo, porque a gratidão antecipada é o selo da fé. Mas a ordem não termina pela manhã. Florence instruía seus alunos a usarem essa frase como um mantra ao longo do dia. Sempre que pensar em dinheiro, sempre que olhar sua carteira, sempre que pagar uma conta, sempre que ver uma oportunidade, sussurre mentalmente: "Eu recebo agora". Essa repetição constante mantém sua frequência alinhada. É como afinar um instrumento musical. Se você afina de manhã e depois deixa desafinar o dia todo, o som fica feio. Mas se você mantém afinado constantemente, a música que sai é perfeita. E aqui está algo que poucos percebem. A ordem "eu recebo agora" não serve apenas para dinheiro. Ela serve para tudo. Porque a abundância não é só financeira. Abundância é saúde, relacionamentos, oportunidades, paz, alegria. Então, quando você diz "eu recebo agora", você está abrindo as portas para que todas as formas de bênção entrem na sua vida. E muitas vezes o dinheiro vem como consequência de outras bênçãos que chegaram primeiro. Uma nova amizade que te apresenta uma oportunidade, uma ideia que surge do nada, um convite inesperado. Tudo isso é abundância respondendo à sua ordem. Deixe-me contar a história de Helena, uma das alunas de Florence. Helena era professora e vivia com um salário apertado. Ela mal conseguia pagar as contas no final do mês. Vivia ansiosa, sempre preocupada com o futuro. Um dia, assistiu a uma palestra de Florence e ouviu sobre a ordem simples. Decidiu testar, mesmo sem acreditar completamente. Começou a dizer "eu recebo agora" todos os dias. Na primeira semana, nada aconteceu. Na segunda semana, ela quase desistiu, mas continuou. E na terceira semana, algo mudou. Uma ex-aluna procurou perguntando se ela daria aulas particulares. Helena aceitou. Logo depois, outra pessoa pediu, e outra. Em 2 meses, Helena estava ganhando mais com as aulas particulares do que com seu salário fixo. Ela não tinha planejado isso, não tinha feito marketing,
Não tinha mudado nada externamente. A única coisa que mudou foi interna. Ela começou a ordenar que recebia. E o universo começou a organizar pessoas, situações e oportunidades para que isso acontecesse. Helena depois confessou que a maior transformação não foi o dinheiro, foi a certeza interna de que ela podia receber. Porque quando você tem essa certeza, o dinheiro é apenas uma consequência natural. Agora, preciso te alertar sobre um erro comum. Muitas pessoas dizem eu recebo agora, mas ficam obcecadas em verificar se está funcionando. Elas repetem a ordem pela manhã e passam o dia inteiro checando a conta bancária, esperando um milagre instantâneo. E quando não vem resultado imediato, começam a duvidar. Essa dúvida cancela a ordem. É como plantar uma semente e ficar desenterrando para ver se germinou. Você mata o processo. Florence ensinava que depois de dar a ordem, você deve soltar, confiar, seguir sua vida, fazer o que precisa ser feito no mundo físico, mas sem desespero. Porque o desespero é falta de fé, e falta de fé bloqueia a manifestação. Outra coisa importante. A ordem eu recebo agora precisa ser pronunciada com autoridade, não com esperança. Existe uma diferença enorme entre dizer eu recebo agora como quem espera que aconteça e dizer eu recebo agora como quem já sabe que está acontecendo. A primeira é dúvida disfarçada, a segunda é fé pura. E você consegue perceber a diferença no seu corpo. Quando você diz com autoridade, sua postura muda. Seu peito se abre, sua voz fica mais firme, você sente uma certeza visceral. Quando você diz com esperança, sua voz treme, seu corpo se encolhe, você sente que está tentando convencer a si mesmo. Então, pratique. Fique em frente ao espelho e repita até que sua voz reflita autoridade absoluta. Florence também ensinava que essa ordem deveria ser protegida. Assim como você não sai por aí contando seus sonhos para qualquer um, você não deve ficar contando que está usando essa ordem. Porque quando você compartilha prematuramente, abre espaço para que a dúvida alheia contamine sua fé. Alguém pode rir, pode dizer que é bobagem, e mesmo que você tente ignorar, essas palavras entram no seu subconsciente e enfraquecem sua ordem. Então, mantenha em segredo. Deixe os resultados falarem por você. E quando as pessoas perguntarem como você mudou, aí sim você pode ensinar. Mas só depois que a ordem já tiver transformado sua vida. Agora quero te dar um exercício avançado que Florence reservava para os alunos mais dedicados. Separe 5 minutos do seu dia, sempre no mesmo horário. Pode ser de manhã, pode ser de noite. Sente-se em silêncio. Feche os olhos. Visualize dinheiro chegando até você. Não precisa saber de onde, apenas veja. Sinta a emoção de receber. E então, pronuncie a ordem. Eu recebo agora. Faça isso durante 21 dias consecutivos. 21 dias é o tempo que o cérebro precisa para criar um novo padrão neural. Depois desses 21 dias, a ordem estará tão enraizada em você que não será mais um exercício, será a sua nova identidade. E tem mais. Florence dizia que a ordem funciona ainda melhor quando combinada com ação inspirada. Ou seja, você dá a ordem e então presta atenção nos impulsos que surgem. De repente, você sente vontade de ligar para alguém, ou de pesquisar sobre algum assunto, ou de ir a um lugar. Esses impulsos não são aleatórios, são o universo te guiando para as oportunidades que já estão se organizando. Mas se você ignora esses impulsos, a manifestação demora. Então, ordene e obedeça. Ordene ao universo e obedeça aos sinais que ele te envia. Vou te contar mais uma história. Um homem chamado Ricardo estava desempregado há meses. Ele tinha enviado currículos para dezenas de empresas. Nada. Ele estava perdendo a esperança. Foi quando encontrou nos ensinamentos de Florence a ordem simples. Começou a dizer, eu recebo agora, todos os dias. E uma tarde, sentiu o impulso estranho de ir caminhar em um parque onde nunca tinha ido. Ele quase ignorou, porque parecia perda de tempo, mas decidiu confiar. Foi até o parque e lá, por coincidência, encontrou um antigo colega de faculdade que agora era diretor de uma empresa. Conversaram, o amigo mencionou que estava contratando. Ricardo foi entrevistado e contratado na mesma semana. Coincidência?
Florence diria que não. Ela diria que Ricardo ordenou, o universo organizou e ele obedeceu ao impulso. Esse é o fluxo perfeito: ordem, confiança, ação. Quando esses 3 elementos se alinham, a manifestação é inevitável. Mas a maioria das pessoas falha em um dos 3. Ou não ordenam com convicção, ou não confiam e ficam ansiosas, ou não agem quando o impulso vem. E aí reclamam que não funciona. Mas o problema nunca foi o método, foi a execução. Então, chegou a hora de você selar esse ensinamento. Não importa onde você está agora, não importa quanto dinheiro você tem ou não tem, não importa quantas vezes você tentou antes e não deu certo. Hoje, você aprendeu a ordem mais simples e poderosa que existe. Uma ordem que Florence Scovel Shinn ensinou há mais de um século e que continua transformando vidas até hoje. Porque a verdade não envelhece. A verdade é eterna. E a verdade é que você tem o poder de ordenar sua realidade. E o universo está esperando apenas uma coisa: que você abra a boca e ordene. Então, repita comigo agora, em voz alta, com toda a autoridade que você conseguir reunir. Eu recebo agora. Novamente. Eu recebo agora. Mais uma vez. Eu recebo agora. Pronto. Você acabou de ativar o código. A partir deste momento, o universo está reorganizando pessoas, circunstâncias e oportunidades para que o que você ordenou se manifeste. Sua única responsabilidade agora é manter a fé, repetir a ordem diariamente e agir quando os sinais vierem. Mas não pare aqui. Se esse ensinamento tocou seu coração, se algo dentro de você reconheceu a verdade nessas palavras, então você faz parte de uma linhagem espiritual. Você é um dos poucos que não se contenta com a mediocridade, que não aceita a escassez como destino, que está disposto a reivindicar sua herança divina. E eu te convido agora a entrar oficialmente nessa corrente de abundância. Inscreva-se neste canal e ative o sininho, porque nas próximas semanas vou revelar outros segredos que Florence ensinou apenas aos seus alunos mais avançados. Decretos para multiplicar dinheiro em 7 dias, rituais para atrair oportunidades impossíveis, técnicas para reprogramar o subconsciente enquanto você dorme. Esses ensinamentos não ficarão públicos para sempre. São como sementes raras, que devem ser plantadas só em solo fértil. E se você está aqui, é porque seu solo está pronto. E agora, vá até os comentários e escreva esta frase exata. Eu recebo agora e agradeço. Não é só um comentário, é uma declaração pública da sua nova identidade. É você dizendo ao universo e a si mesmo: eu não sou mais quem espera, sou quem recebe. E quando milhares de pessoas escrevem essa mesma frase, cria-se um campo energético coletivo tão poderoso que acelera a manifestação de todos. Então não deixe para depois. Pause agora, vá até os comentários e decrete. Porque quando você escreve, você sela. E o que é selado no espiritual se manifesta no material. E se você tem alguém próximo que está passando por dificuldades financeiras, alguém que precisa urgentemente ouvir que existe uma saída simples, compartilhe este vídeo. Porque quando você compartilha conhecimento de abundância, você não está dividindo, está multiplicando. E o universo sempre recompensa quem se torna canal de bênção para outros. Florence dizia: o que você semeia em outros, colhe em dobro em si mesmo. Então, seja semeador de esperança, de fé e de prosperidade. Antes de ir, quero deixar uma última verdade gravada em você. Esta ordem simples, eu recebo agora, não é mágica, não é truque, não é ilusão. É lei espiritual. É a forma como o universo sempre funcionou. Você ordena e ele obedece. Mas para que a lei funcione, você precisa aplicá-la. Conhecimento sem ação é apenas informação vazia. Então não deixe este ensinamento morrer em você. Faça dele sua prática diária.
Deixe essas 3 palavras se tornarem sua nova respiração. E quando você menos esperar, vai olhar para trás e perceber que sua vida inteira mudou. Não porque o universo te deu sorte, mas porque você finalmente aprendeu a linguagem da abundância. E essa linguagem é simples, é clara, é poderosa. E agora ela é sua. Eu recebo agora. Que assim seja, e assim é.